para a primeira pergunta, Bora. então, é do Kim, né, Paquito? Kim Kataguiri. Manda aí. Governador Cláudio Castro, primeiro, parabéns pela operação. Acho que a gente deveria ter mais governadores, inclusive o governo federal, tendo coragem de retomar territórios tomados pelo crime. Nós, do Movimento Brasil Livre, Partido Missão, temos defendido uma nova Constituição, um debate sobre prisão perpétua e pena de morte, com também a adoção do direito penal do inimigo contra faccionados que eles sejam considerados invasores estrangeiros e que, portanto, não têm os mesmos direitos e garantias que cidadãos brasileiros. Afinal de contas, eles têm tudo que um país estrangeiro invadindo o Brasil teria. Eles têm domínio de território, armas próprias, hino próprio, leis próprias, judiciário próprio, bandeira, enfim, tudo que constitui, basicamente quase que um Estado-nação, eles já têm, portanto, podem e devem ser tratados como inimigos do Estado, inimigos da sociedade também, com um tratamento diferenciado pelo direito penal. Do outro lado, e eu vi a ficha de alguns dos criminosos que foram mortos na operação, a adoção de prisão perpétua, mesmo porque tem bandidos que não tem recuperação, que não há mais o que se fazer, e pena de morte, mesmo porque chefes de facção, a gente sabe que mesmo presos, mesmo se a gente tivesse prisão perpétua para eles, muitas vezes eles continuam comandando o crime de dentro da cadeia, e esses de fato têm de ser mortos. Eu queria saber a opinião do governador em relação a essas nossas propostas. Vamos lá. Pena de morte eu não sou favorável, nunca fui e não vou ser. A questão da prisão perpétua, Kim... Porque se tiver um erro, é um erro que não vai... Lógico, eu nunca fui e não sou favorável. A questão da prisão perpétua, eu acho que há uma discussão preliminar essa, que são as progressões. Pois é. Acho que antes de se falar em prisão perpétua, se vai haver necessidade dela ou não para o Brasil, a gente tem que trabalhar o seguinte: quem vai progredir? Quem não vai progredir? Porque se você contar os 30 anos do ordenamento jurídico brasileiro... Que é o máximo. Que é o máximo? Na prática... Na prática é a prisão perpétua. Na prática é. Mas não é o que acontece. Mas não é o que acontece. Então, se falar em prisão perpétua, eu acho que é um tema muito pior de se falar, muito mais difícil de falar, e você não vai atingir o problema de hoje. O problema de hoje, na minha opinião, é a questão da progressão. Se a gente atacar de verdade a progressão, dá para ter um excepcional resultado. Ou seja, não dá por um criminoso de fuzil em 8 meses. Tá na rua. Tá na rua. Esse não é um problema de prisão perpétua. Esse é um problema de progressão de pena. Que eu sou favorável que tenha uma revisão urgente e severa nessas progressões, sou. Kim, assim, entenda a sua ideia, mas eu acho que está num momento anterior a esse. É muito mais palatável para a sociedade a gente defender a não progressão dessa questão. E o Kim toca num assunto que eu acho que ele tocou no ponto exato. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, Vilela. Até que ponto o que acontece, sobretudo em Rio e São Paulo hoje, é segurança pública ou é defesa nacional? Tem um território ocupado por uma organização narcoterrorista. O próprio ministro da Justiça já disse que é transnacional. Ele não chama de narcoterrorismo, mas ele diz que é transnacional. Então você tem um narcoterrorista transnacional, que ele tem uma ocupação de território. Ele tem armamentos de guerra, de uso exclusivo das Forças Armadas. Pois é. Ele tem uma lei própria, um tribunal próprio. Ele tortura, ele acusa, ele julga, ele tortura e ele mata. E ele faz a ecologia financeira do local. Até que ponto isso é segurança pública ou é um estado de coisas inconstitucionais? Um estado de coisas inconstitucionais é defesa nacional. É uma defesa da soberania naquele território. Não há mais soberania nacional em diversos territórios. E essa é uma discussão, o Kim falou, eu não sei se essa é a solução, mas é um excelente debate. Claro. Concordo com o Kim o seguinte, esse é o debate. Se é tratar como estrangeiros,
Não sei se esse é o remédio adequado. Teria que estudar muito isso. Mas que o Kim toca no ponto toca na ferida, toca. Esse talvez seja o pior problema do Brasil e o segundo pior problema de classificação. Junto a esse, na minha opinião, tem a questão do terrorista. Que o Brasil é o único país no mundo que classifica o terrorista pela motivação e não pelo ato. Tem que ser motivos religiosos. Ou seja, se ele jogar uma bomba agora aqui onde a gente está, mas se não for étnico, se não for ideológico, religioso, não é terrorista. E no mundo inteiro, o terrorista ele é classificado pelo ato. Pelo terrorismo que ele causa. Pelo terror que ele causa. Aquele medo constante de estou seguro ou não. É isso. No Brasil, não. A lei é ideológica e foi feita para proteger Black Bloc. Black Bloc na época lá das manifestações. Das manifestações, sobretudo do Rio de Janeiro. Nós já sabemos que essas armas e essas drogas são compradas pelo sistema financeiro. Certo. Então você poderia ter um bloqueio de bens. Você podia ter uma investigação que previamente pegasse esses bens todos. Você poderia ter em todos os territórios que considerassem toda a questão de extradição. Tem muitos benefícios que você pode ter, impedir essas pessoas de acessarem o sistema financeiro, o monitoramento de parentes deles. Seriam com certeza situações que ajudariam muito o próprio governo federal, porque essas investigações são federais, não são estaduais. Então ajudaria, na nossa opinião, ajudaria eles demais a classificação como terroristas, porque eles teriam muito mais mecanismos de bloqueio da atividade criminosa, sobretudo da atividade financeira criminosa.